Bem-vindo, signo de Aquário. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem. Vamos para a sua leitura de vida profissional, carreira, trabalho, profissão, desenvolvimento profissional para o mês de novembro de 2021. O que o tarô vai trazer para a sua realidade, para a sua vibração? O que já está disponível sobre trabalho, transição de carreira, ganhos, materialidade através do trabalho, das ações diárias que vocês executam para o trabalho? O que a espiritualidade, o tarô, as energias falam sobre trabalho, carreira, desenvolvimento profissional para novembro de 2021 para todos os aquarianos de Sol, Lua e Ascendente? Qual é a energia de trabalho que novembro traz para a realidade de todos vocês que estão aí na internet? Quais são os aspectos positivos sobre o trabalho que se apresentam em novembro? Quais são os aspectos desafiadores que vocês vão ter que passar para o seu crescimento? Quais são os caminhos e as alternativas que novembro vai trazer? Se vocês seguirem por esses caminhos e essas alternativas, quais os resultados que vocês vão obter? E uma síntese final para a leitura de vocês de vida profissional, carreira, trabalho, profissão, desenvolvimento profissional em novembro de 2021, Aquário, Sol, Lua ou Ascendente. Vamos lá. Tarô de Osho, complementa para mim as informações que saíram aqui na mesa, complementa aqui a informação que saiu na mesa, que se apresentou essa energia e essa configuração para a vida profissional de Aquário, Sol, Lua ou Ascendente. Por favor, preencha com mais informação dessa energia que se apresentou aqui na mesa, complementando a informação sobre vida profissional, trabalho, carreira, desenvolvimento profissional de Aquário. Complementar as informações que se apresentaram aqui na mesa, por favor. Complementar a informação, trazer mais informação para essa energia que se configurou aqui na mesa. Aquário, trabalho, novembro de 2021, complementar a informação que se apresentou aqui na mesa, por favor. Muito bem, Aquário. A configuração que se apresentou aqui na mesa, vamos conversar sobre ela. Vida profissional de Aquário para novembro de 2021. Novembro de 2021. O que a gente pode falar? Tem aquarianos aí que precisam desapegar do passado, desapegar,
romper definitivamente com o passado, com a sua história profissional, com os acontecimentos, com as experiências que vocês tiveram no passado. Porque aqui é um 10 de espadas que fala de uma carta de desapego. A necessidade, né, de vocês entenderem que eu cheguei no fundo do poço. O que o fundo do poço me ensina? Quais as lições que uma pessoa que chegou no fundo do poço, que perdeu salário milionário, posições, status, uma carreira, um nome, o que o fundo do poço mostra para essa pessoa? A necessidade de admitir falhas. A necessidade de renunciar àquela vida, àquela experiência, pegar o que você aprendeu, né? Admitir as suas falhas, compreender onde e por que houve falhas, admitir por que elas aconteceram, qual foi o motivo, razão ou circunstância da sua escolha, da sua posição para definir aquele caminho, aquela atitude. Renunciar ao ego, à vaidade, ao orgulho, parar de ter autopiedade por si próprio e não desistir jamais. Porque a vida é um eterno recomeçar. Finaliza, começa outra coisa. Precisa definir obstáculos, caminhos, possibilidades, planos B, estratégias. Precisa romper com insegurança, com indecisão, com medo, com crenças limitantes e ter uma posição dinâmica de decisão, de uma postura de vamos começar de novo. Com quê? Com força, com coragem, com determinação, com ímpeto, vencendo essas crenças, esses medos, essa insegurança, usando o seu poder mental, que é o 10 de espadas. É uma carta de ar, de mente, de cérebro, de percepção, a sua percepção. Como você reage à realidade objetiva? Qual é a sua percepção do que você está vivendo? Dominar o ego, dominar o orgulho, dominar a vaidade, dominar o controle, dominar essas forças com sabedoria, com coragem, com racionalização consciente. Isso é o que você pode fazer, deve fazer. Os seus aspectos positivos que estão acessíveis para você nesse momento. Aquário renascendo para uma vida profissional. Renascendo para desenvolver uma nova carreira, para desenvolver um novo trabalho, para mudar de carreira, mudar de área, mudar o foco, para aprender novos conhecimentos, novas formas de trabalhar em outros lugares. É um renascimento. São as energias de começar de novo, começar do zero, dominando a sua mente. E aí a gente vem com o desafio de Aquário. Qual é o desafio? Nós temos um 7 de copas que fala que o seu desafio
É tomar cuidado com a sua imaginação. Tomar cuidado com as ilusões, os devaneios, as fantasias, os pensamentos obsessivos que você tem. Desde o começo, o seu jogo está mostrando um jogo de aspecto mental. Controlar a sua cabeça, porque ela está criando fantasias, ela está criando historinhas, ela está criando enredos que não existem, só existem na sua cabeça e você está projetando essa fantasia, essas ilusões, esse devaneio mental para suas relações materiais concretas aqui fora, na materialidade. Então, você está projetando o seu mundo interno, que é de demência, fantasia, né? Ilusões, para fora. E você está enxergando isso como uma verdade. E não é. Então, realmente precisa visualizar o concreto. O que se apresenta hoje na sua vida? Sem ilusão, sem fantasia, sem devaneio, sem pensamento obsessivo. Controlar a mente fantasiosa. Controlar as emoções que geram essas fantasias. Porque aqui é o princípio do prazer. O que eu quero, quais são as minhas necessidades de hoje que precisam ser satisfeitas agora? Quais são os meus vícios? Por que eu aceito o caminho mais fácil? Por que eu gosto? Por que eu sou assim? Aqui, quando você controla essas projeções que você está jogando para fora, né? Quando você controla isso, você vai ter um benefício, você vai ter uma recompensa, você vai ter um triunfo sobre essas escolhas erradas, essas projeções que você está fazendo, esses sentimentos conturbados que você está enxergando na vida real aí. Então, o seu desafio para vencer a sua cabeça, para vencer as suas ilusões, para vencer e controlar essas projeções, é você viver e trabalhar o orgulho, a vaidade, o ego. Dominar o ego, dominar os seus aspectos sombras, dominar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua luxúria, a necessidade de controle, de mandar nos outros, de sempre se dar bem, seja a que preço for. Controlando essas projeções, esses aspectos sombras que estão dentro de você, que você projeta para o exterior, você vai conseguir redefinir esse ego. Vai ter triunfo sobre esse ego. E aí vai conseguir se reinventar numa nova profissão. Vai conseguir fazer uma transição de carreira. Vai conseguir se adaptar à nova realidade do planeta Terra, da situação que nós nos encontramos hoje, que precisa de menos ego e mais trabalho efetivo, menos julgamentos e mais mãos estendidas, trabalho efetivo, ações, uma mente adaptável, uma mente que esteja disposta a trabalhar com criatividade pelo caminho do meio, com jogo de cintura, enxergando qual é a necessidade do momento e o que você pode fazer
Como você pode contribuir? Os caminhos e as alternativas é a roda da fortuna. Como eu sempre digo, quem me acompanha aqui no canal Tarô da Raquel sabe que eu digo, né, no meu discurso, na minha forma de me expressar, que a roda da fortuna é o começo, é o novo dia, é o novo mês, é a nova semana, é a nova possibilidade, graças a Deus, porque tudo gira, tudo se transforma. Não há mal que dure muito tempo, não é uma situação inacabada, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, sempre tem um outro dia, uma outra hora, uma outra situação, uma outra energia, porque as coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas se transformam para melhor ou para pior, depende do quê? Depende das suas escolhas. O 3 de espadas. Depende das suas escolhas, da sua atitude, do seu posicionamento, de como você está conduzindo a sua vida. Como você está conduzindo a sua vida de passado, presente e futuro. Como que você está usando a sua força vital para criar opções. Você vai criar uma clareza mental, vai criar respostas, vai tomar uma atitude, vai pensar com frieza para chegar a uma resposta, ou vai viver eternamente um desgosto, uma decepção, o desengano, continuar vivendo naquela ilusão, rompendo com a vida real, rompendo com uma mente saudável, porque está vivendo uma obsessão, um conflito, projeções, fantasias descabidas, obsessivas, que te isolam da realidade. Isso traz muita mágoa, muito sofrimento, separação da realidade, porque está vivendo uma ilusão. É o afastamento da realidade, é o afastamento de pessoas, porque ninguém convive com uma pessoa que fica projetando devaneios, coisas sem sentido, que não fazem parte da realidade. Entenda que sacrifícios são necessários. As perdas nos ensinam a dar valor ao que nós tínhamos, a quem nós éramos. Momentos de aflição, de tristeza, de luto, nos mostram a necessidade de uma postura diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente, porque se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas muito diferentes do que você está fazendo. Então, a roda da fortuna vem falar para Aquário. As possibilidades, os caminhos que vão se abrir para você só depende das suas escolhas. Só depende do seu posicionamento, de parar com esse seu aspecto sombra, de projetar fantasias, coisas negativas que estão dentro de você, onde você vai ter que, através da dor, do sofrimento, fazer essa separação. Eu preciso mudar, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher um caminho. E qual é o caminho? Eu espero que seja controlar a sua mente, controlar as projeções, as fantasias, esse devaneio que você criou e começar a enxergar o quê? O concreto, o real, o que se apresenta na sua vida hoje. Tomar escolhas racionais, não emocionais. E aí a energia vira. E qual é o resultado que você vai encontrar com essa atitude de parar de
de projetar e controlar a sua mente, né? É engraçado falar isso, né? Mas a rainha de espadas aqui, ela é uma carta que fala da sua percepção, né? Então, eu vou entender aqui que você, se fez a lição de casa, né? Você vai conseguir controlar suas paranoias, você vai controlar a sua mente. Com o quê? Com frieza. Você tá obstinado, então você vai controlar suas paranoias, você vai controlar suas obsessões, você vai conseguir enxergar o quê? Consciente, focada, pé no chão, friamente. O que tem hoje, aqui e agora, acontecendo na realidade consciente, concreta? Qual que é a situação delicada que eu me encontro, que eu tenho que ter muita sangue frio, muita consciência, frieza de sentimento para não cair de novo nessas paranoias, nessa obsessão, nesses devaneios? Essa faca de dois lados, essa ambivalência, é para eu compreender o quê? Para eu me ajustar a quê? Aqui é o treino da autodisciplina, uma mente crítica. Por quê? Como? Onde? Quando? O que precisa ser feito? Analisar, pensar, racionalizar, responder com consciência, usar a sua inteligência, estratégia, criatividade, ser honesto, ser justo, ser confiante. A rainha de espadas é até uma figura muito reservada, ela não conta a vida dela, os planos, as metas, as estratégias para ninguém. Ela é uma pessoa muito astuta, muito sábia, muito autodisciplinada. Ela é tão fria no sentido de ela sabe o caminho que ela quer seguir, ela sabe o que ela quer conquistar, ela sabe o que ela tem que fazer. Porque aqui nós estamos numa carta de renascimento, reestruturação, começar uma nova profissão, mudar de profissão, aprender um novo ofício, uma nova forma de trabalhar. Então, vai precisar ter essa força dessa rainha de espadas. E aí vem, para complementar a informação, o as de ouros, que fala de bênçãos, de oportunidade, de uma semente, como a carta do renascimento, é uma semente de uma nova responsabilidade, de novos recursos materiais que podem trazer para você realização, segurança, ampliação, saúde mental, mas se você fizer a sua parte, se você fizer a lição de casa, se você fizer o trabalho de cuidar da sua mente, parar de projetar e começar de novo, começar do zero, começar um novo trabalho, iniciar uma nova profissão, com uma nova atitude, com uma nova postura, com um novo comportamento, com uma nova forma de perceber. Olha essa cabeça em evidência. É a sua percepção frente a esse novo trabalho. É a sua percepção sobre essa atitude, essa postura. O que você vai fazer, o que você vai falar, como você vai se comportar, como você vai se mostrar para as pessoas, para adquirir confiança,
para ser respeitado, para ser valorizado nessa nova etapa. E aí nós temos a síntese, né? O que o tarô traz para vocês aí de reflexão para vocês pensarem um pouquinho sobre tudo que nós falamos até aqui, né? Qual que é o fechamento da sua carta? Que você pode materializar o que você quiser nesse quadro negro. Você pode realizar uma nova profissão, você pode reescrever a sua história profissional, a sua história pessoal, né? Você pode redefinir as suas metas, os seus ganhos, os seus lucros, o seu trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas, as trocas e interações que você faz, o que você pode acrescentar nesse mundo, né? O que você pode se melhorar, se reconstruir, né? Se valorizar e materializar. Porque isso aqui é um quadro branco, né? Um quadro negro, onde você vai reescrever a sua história, você vai reescrever a sua nova vida, os seus novos caminhos. Mas não se esqueça que aqui precisa de um prazer, se sentir pertencente, se acolher, se amar, se respeitar, ser gentil com você, se acolher emocionalmente, ter esse cuidado e esse zelo com essa nova etapa de vida que você está tendo. Parar de lamentar, parar de recordar sua infância. Essa carta fala muito de infância, né? Aquela lamentação, ai, mas eu era assim, ai, porque eu sofri tanto, ai, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque meus irmãos, porque a sociedade, porque eu sou um coitadinho ou uma coitadinha, e fica nessa lamentação, oh vida, oh céus, e fica com esse autocuidado, e aí fica nessa paranoia, nesse isolamento glacial, porque você está vivendo uma obsessão, você está vivendo uma fantasia, você está vivendo no passado, nessa obsessão, e você está construindo blocos de gelo para não sentir, para não pensar, para não pôr para fora tudo isso. Para de se defender, para de criar um muro em volta de você, para de se isolar. Aqui é uma carta que fala, o 6, né? É a busca de um equilíbrio, é a busca de curar, de obter uma resposta, de colocar um fim num déficit. E buscar o caminho do meio, curar a criança ferida, ser gentil com você, com esse adulto de hoje, se respeitar, se valorizar, se amar, se cuidar e buscar refazer a sua vida como adulto agora. É um renascimento, Aquário. É um renascimento. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa reescrever a sua história. Agora, como adulto, reescrever sua história olhando para o futuro, com uma mente racional. O que eu quero? Como que eu faço para construir isso? O
que eu tenho que fazer? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Com frieza. Não deixar mais esse emocional perturbado, essa cabeça perturbada, essas projeções atrapalharem as suas escolhas. Porque é como eu disse no começo da leitura, se você quer coisas diferentes, você tem que apresentar comportamento, atitude, escolhas, posicionamento diferentes. Porque senão, essa vitória, esse sucesso nunca vai chegar. Porque você vai viver um ciclo se repetindo constantemente. Vão ser perdas, vão ser decepções, você vai continuar sozinho, você vai continuar com essa mente louca, porque não para. Enquanto você não fechar um ciclo, não fechar uma história, não concluir, você não vai passar de fase. Você não vai conseguir acordar desse torpor e ter uma postura, um posicionamento, fazer escolhas diferentes do que você está acostumado. E essa roda não vai girar. Ela vai continuar do mesmo jeito, do mesmo lado, até você fazer uma força sobre-humana mental. Dominar a sua mente, dominar os seus instintos, dominar as suas sombras, dominar a sua obsessão. Forte, forte, leitura forte. Não adianta as cartas aqui mostram possibilidades, mostram caminhos. Olha esse as de ouro, esse renascimento, a carta da força, a roda da fortuna, tá falando que tem coisas novas para você acessar. Mas com essa cabeça, será que você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar? Porque se a sua mente está tão louca, você está vivendo uma ilusão, uma mentira, uma fantasia, uma obsessão, você não vai conseguir enxergar a realidade, você não vai conseguir enxergar as oportunidades, as propostas trabalhistas, os convites de trabalho. Você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir compreender, porque está aqui projetando isolamento glacial, construiu um muro grosso em volta de você e que nada lhe chega. São 50 tons de branco onde você não consegue enxergar outra cor, outra situação, outra realidade, porque seus olhos estão naquela. Então, faça essa roda girar, faça esse ciclo terminar, faça novas escolhas, novos posicionamentos. Carta da força, do renascimento com 10 de espadas, o 10 novamente que é a roda da fortuna, a rainha de espadas que está falando de uma mente racional, focada no aqui e no agora. O as de ouros que está falando dessas novas coisas que vão se materializar, que vão se acessar para você. São cartas de começo, de propostas, de renascimento, de você se transformando, começando de novo. Mas a pergunta é se você quer fazer esse ciclo terminar e reescrever a sua história totalmente diferente. Não esqueça. Se você quer obter coisas diferentes, você tem que fazer o que você nunca fez. Você tem que pensar o que você nunca se permitiu pensar. Você tem que agir como você nunca agiu antes. Só assim você vai ter respostas diferentes. Ok, Aquário, espero que você tenha compreendido a mensagem e a gente se vê na próxima leitura. Não esquece de deixar o like como agradecimento do meu trabalho. Afinal de contas, eu estou há 35 minutos falando para você, te passando uma ideia,
passando minha informação. Por favor, contribua o meu trabalho, deixando seu like, fazendo um comentário para o YouTube me ajudar a passar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço para todos os aquarianos de Sol, Lua e Ascendente e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!